Olá! Nessa aula falaremos sobre o tema de mobilidade social. É um tema relativamente tranquilo de absorver, tá? Não tem muito mistério, mas é importante a gente se ater aqui a algumas terminologias que podem às vezes cair em prova e para a gente não cair em nenhuma pegadinha a gente tem que ter isso aqui bem fixado, tranquilo? Então vamos lá. Primeiramente, né, o que seria mobilidade social? É quando vai ocorrer a mudança de posição social de uma pessoa, tá? Mobilidade tem a ideia de movimento, então seria a ideia de um movimento social, tá? Então você vai ter, a mobilidade social vai ser quando ocorre a mudança da posição de uma pessoa ou de um grupo de pessoas em um determinado sistema de estratificação social. Damos o nome de mobilidade social, que pode ocorrer de forma vertical ou horizontal. Então você pode ter mobilidade dentro da sociedade, ou seja, mudança de posição social, tanto no sentido vertical quanto no sentido horizontal. Nós veremos detalhadamente cada uma dessas mudanças sociais. Aqui eu trago, gente, eu coloco aqui, né, eu até peguei esse gráficozinho aqui na internet, eu achei bem interessante, para ficar como curiosidade, como é que está distribuído, por exemplo, as famílias por classes sociais no Brasil. Isso aqui é um gráfico de 2018, recente, nós estamos aí, né, com uma distância aí pouco, né, de menos de 2 anos. Como está distribuída então a estratificação, como está distribuídas as classes sociais no Brasil? Olha só, classe A, gente, ocupa menos de 4% da parcela da população brasileira, ou seja, 3,9%, ou seja, se a gente arredondar aqui, 4% apenas da população no Brasil realmente tem uma situação econômica que possa dizer, sim, classe alta. Tá? Classe B, né, já é uma classe social aqui, é pouco abaixo da classe A, mas também é uma boa classe social para você estar. Né? Ela vai representar 14,7%. Então, se você somar a classe A com a classe B, você tem aí, né, menos de 20% da população brasileira realmente vivendo bem. Quando você chega na classe C, você não está numa situação de miséria, você consegue comer, beber, mas você já não consegue realizar tantos objetivos, digamos assim, de realização quanto quem está na classe A e classe B. Tá? Essa classe C aqui já é 25,7%. Eu diria que se você tiver aqui, ó, entre a classe classe C e classe B, você está bem, tá? Classe A é pra gente Silvio Santos, essa galera aí que tem muito dinheiro, tá? Estaria aqui. Classe B é quem tem dinheiro, mas não chega a ser um milionário, tá? Gente que tem condição boa de vida, mas não chega a ser daquelas famílias que realmente dominam o Brasil. Quem sabe que tem poucas famílias no Brasil que dominam praticamente tem uma concentração de riqueza absurda, tá? Mas se você está aqui na B e na C, você está bem. Agora, isso aqui que é o preocupante, gente, olha só. Você ter 55,7% da população na classe D e E. Classe D já é classe considerada pobre. E seria uma classe aqui de miseráveis. Tá? Então você perceba, gente, que mais da metade da população brasileira vive em situação aqui que a gente poderia chamar de pobre ou miserável. Tá? Então isso aqui é preocupante para a gente. Tá? Claro que é quase impossível você tentar nivelar uma população, criar uma igualdade social. Já existiram muitos regimes que tentaram criar isso, né? É muito complicado, eu não vou entrar aqui no mérito ideológico, mas é muito difícil você tentar nivelar toda uma população, mas o que a gente deve buscar fazer, né, enquanto sociedade, é sempre eliminar situações de pobreza, de miséria e buscar uma igualdade social no sentido de criar condições para que as pessoas possam ascender socialmente, ou seja, subir, né, ter mobilidade social. Tá? Mobilidade social no sentido de se movimentar nessa pirâmide aqui, sempre para cima, né? Ninguém quer que a gente deveria pensar o seguinte, né? Não quer que as pessoas que estão aqui em cima caiam, mas que as que estão aqui embaixo possam subir e criar melhores condições, beleza? Então olha só, basicamente como eu já falei para vocês, né? Você tem a mobilidade social vertical e a horizontal. A vertical é tranquilinha de entender porque você tem que pensar o seguinte: ocorre no sentido ascendente, ou seja, ascender é subir, ou descendente, né, que é descer. Tá? Aquela pessoa, por exemplo, aquela pessoa que era rica e aí perde o seu dinheiro no mau investimento ou fica pobre, então ela vai estar descendente, ou seja, ela está caindo socialmente. É aquela pessoa que, sei lá, ganhou na Mega Sena. Vamos supor que você jogou lá na Mega Sena no final do ano, ganhou a Mega Sena acumulado, ganhou, sei lá, 50 milhões de reais. Você vai sair dessa classe aqui, ó, D e E, e vai pular aqui logo para a classe B e A, tá? E aí você não vai se esquecer que eu fui seu professor de sociologia, que você gostava muito de mim. Aí você vai, né, lembrar de mim se você ganhar na Mega Sena. Mas basicamente, então, você pode ter uma situação de subir socialmente ou descer socialmente, tá?
Então, aqui é muito tranquilinho, tá, gente? O conceito em si é bem tranquilo, tá? Mas é importante vocês terem bem fixa essa nomenclatura. Então, mobilidade social vertical, ascendente, é quando o indivíduo passa a integrar um grupo economicamente superior ao seu grupo anterior. Então, a gente tem... eu falei aqui o exemplo, né, da Mega Sena, mas se você pegar, por exemplo, o exemplo de uma pessoa que saiu, sei lá, de um estado de miséria, você pode pegar, sei lá, alguém na sua família que você conhece, que era muito pobre, a pessoa era muito, vivia a situação miserável, já passou fome, mas ela batalhou, conseguiu na vida, né, um emprego, às vezes criou seu próprio negócio, hoje já tem uma condição de vida muito boa, ela ganha mais de 5 mil, 10 mil reais por mês, ou seja, essa pessoa ela conseguiu ascender socialmente, tá? Ela conseguiu sair de um estado, às vezes, de uma classe D e E, às vezes conseguiu chegar aqui, sei lá, na classe C, tá? Então, né, seriam basicamente essa aqui. E descendente, então, quando o indivíduo passa a integrar um grupo economicamente inferior ao seu grupo anterior. Tá tranquilinha essa parte aqui. Peço para vocês terem atenção aqui, ó, na mobilidade social horizontal. O que vai ser isso? Ele vai ocorrer quando a mudança de uma posição social a outra se opera dentro da mesma camada ou estrato social. Como assim? Né? Exemplo, o indivíduo que se muda do interior para a capital muda suas ideias políticas, mas seu nível de renda não se altera substancialmente. No caso acima, houve uma mudança na posição social, mas apesar disso permaneceu no mesmo extrato social. Gente, o que significa isso aqui? Você, sei lá, dá um exemplo, você sai de São Gonçalo, né, e vai morar em Niterói, né? Socialmente falando, é uma cidade com uma condição, uma infraestrutura melhor do que São Gonçalo. Tá? Você tem uma cidade, um centro, né, uma rede de saúde, de algumas coisas melhor. Você pode ter saído para morar em Niterói, mas você está absorvendo, você tem o que a gente chama de mobiliário urbano, né? Você tem lá acesso a escolas, a serviços de saúde, que são melhores que São Gonçalo. Só que não necessariamente você, ao se mudar para lá, você melhorou socialmente de vida, porque você ainda vai continuar, às vezes, né, estando num contexto familiar com seus pais ganhando o mesmo dinheiro que ganhavam antes, agora passando mais aperto ainda para tentar se manter naquele local. Tá? Então você toma muito cuidado, porque você às vezes tem uma mudança horizontal. É aquela pessoa que às vezes mora, sei lá, numa favela perto da Zona Sul. Vou dar um exemplo. Lá, uma pessoa que mora ali numa comunidade de Santa Marta, no exemplo do Rio de Janeiro. Fica perto de Botafogo, que é um dos bairros mais ricos do Rio de Janeiro. Mas ele está morando numa favela. É pertinho. Se você está dentro do bairro de Botafogo, está dentro de um bairro de Zona Sul, mas ali é uma comunidade, uma favela. Então, a pessoa que está ali, ela está inserida dentro de um contexto urbano favorecido. Né? Ela tem acesso ao mobiliário urbano, a uma condição de infraestrutura boa, mas ela não está ali usufruindo de todos aqueles benefícios. Tá? A gente poderia chamar de mobilidade horizontal. Eu coloco aqui, gente, eu tirei duas charges que eu achei interessante colocar aqui na nossa aula, mas para ficar como reflexão. Tá? A gente está falando sobre mobilidade social, a gente está falando sobre crítica social aqui. Aí, por exemplo, você tem um diálogo entre recapitulando, tá? Isso aqui é uma historinha da Mafalda, tá? Eu sou muito fã da Mafalda, recomendo que vocês leiam as tirinhas da Mafalda, que são muito interessantes, né? Feita pelo Quino. Aí você tem aqui, né, dois homens conversando, um diz, ó, mudar o mundo, coisas da juventude. Aí o outro aqui fala, né, ó, quando eu era adolescente também tinha essas ideias, e veja agora. Aí a Mafalda presencia isso e ela vai falar, né, com seus amigos, né, o Miguelito aqui. Aí fala assim, ó, olha aqui, pessoal, se a gente não se esforçar para mudar o mundo, depois é o mundo que vai mudar a gente, tá? Aqui é bem interessante, né, como a gente está falando sobre mobilidade social, sobre, né, essas diferenças de classe, é importante a gente pensar, né, se a gente não procura mudar, né, o mundo, vai ser o mundo que vai mudar a nossa cabeça, a gente vai se estabilizar com essa realidade, tá bom? E para fechar aqui, né, houve uma época no Brasil que se falou muito sobre a ascensão da classe C, né? Eu coloco aqui mais como uma crítica, né? Que teve uns anos atrás se falava muito, não, o Brasil aumentou o nível de gente na classe C, né? E aqui é uma chargezinha, né? Porque muito do que se falava que havia aumentado de classe C, geralmente era provocado por falsos dados estatísticos, ou muitas vezes até você baixar o nível da classe C, tá? Então aqui, né, classe C cresce no Brasil, né? Se eu tivesse ensino de qualidade, se eu tivesse casa própria, se eu tivesse um bom emprego, tá? Mas aqui a gente botei essas duas charges aqui, mas que a gente está no contexto de crítica social, de vez em quando eu vou estar botando esses tipos de animações aqui, né, esses tipos de desenhos, porque faz parte aqui do nosso conteúdo, tá? Mas enfim, então nós fechamos aqui, esse conteúdo é relativamente tranquilo, tá? Quando se fala de
mobilidade social, vocês entenderem a mobilidade lá vertical, ascendente, descendente, tá? E horizontal, tranquilo? E entender as implicações sociais disso aqui, tá? Você ter um olhar mais crítico, ver que o Brasil é um país muito desigual socialmente. Existem outros países também desiguais, existe, né? Mas a gente deve lutar para mudar, né? Como tá aqui na tirinha da Mafalda, a gente mudar esse cenário de desigualdade, tá? Então vocês aí, futuros acadêmicos, futuros profissionais, né, pensem nisso aí quando vocês estiverem estudando para se formar profissionais, né, de procurar ter uma sociedade mais igualitária, tá bom? Então fechamos aqui a nossa aula e até uma próxima.